Agora, o Marcelo, né, outro pré-candidato, Marcelo Queiroz, também esteve aqui e falou muito bem sobre o caminho que ele fez. Agora, outro assunto, transporte. Você agora passou por um momento difícil para chegar aqui. Vou narrar. E Avenida Brasil, BRT, ele falou, tchau, olha, foi um sufoco. Eu demorei 2 horas e tanta para chegar no centro, e o trabalhador também está sofrendo. O que o deputado Marcelo Queiroz fala tem total razão. O transporte no Rio de Janeiro, esse modelo do BRT, antes de adentrar na questão do engarrafamento, que tem relação, tem sinergia com o BRT, é um modelo absolutamente fracassado. Porque o próprio prefeito Eduardo Paes, na verdade, esse grupo do Eduardo Paes está no poder há algumas décadas no Rio de Janeiro. Eduardo Paes é filhote de César Maia, que é filhote de Brizola. César Maia criou uma horda de subprefeitos que foram ganhando espaço na política, conquistando mandatos, dentre eles Eduardo Paes, que depois se une ao PMDB de Cabral e Pisciani, numa tentativa de, mais uma vez, alimentar o seu projeto egocêntrico de poder e disputar a eleição da prefeitura. Tem até aquela máxima de que Eduardo Paes ocupava um cargo público, não seria o candidato. Depois teve uma questão interna no PMDB. O PMDB precisava dar uma resposta a um partido aliado que não cumpriu um certo acordo. E aí Eduardo Paes foi escalado de última hora e tem aquela argumentação de que ele não se desfiliou, não se desincompatibilizou do cargo público em tempo. Ou seja, toda a vida pública do Eduardo Paes é cheia de malandragem. Cabral não quer saber dele. Lógico. Eu não estou fazendo aqui, não está na pauta a avaliação dos governos PMDB, não estou fazendo juízo de valor, porque levaríamos aqui algumas horas para fazer essa análise, mas o fato, independente da figura Cabral, é que, inegavelmente, o ex-governador Cabral foi aquele que catapultou a carreira política de Eduardo Paes. No momento em que o Rio de Janeiro vivia os grandes jogos, o governador realizando obras na cidade com uma extrema visibilidade, uniu forças com a prefeitura, permitiu a eleição de Eduardo Paes, foi o cabo eleitoral dele, depois deu tudo enquanto governo para a prefeitura, num alinhamento também com o governo Dilma e Lula, né? Desde esse momento ele já era aliado do Lula. Se bem que o Eduardo Paes, ele é o infiel da balança, né? Porque ele era o aliado do Lula, depois, antes disso, ele tinha feito uma missão como deputado para sentar o porrete no Lula, bateu na primeira-dama, a ex-primeira-dama, dona Marisa. Foi mais um episódio de misoginia, né? Foi grosseiro com a primeira. Não tô dizendo que não merecesse as críticas, não. Mas ele foi grosseiro, depois virou o jogo, pediu desculpa, igual um cachorrinho e tal. Ai, me perdoa. É um oportunista, que na verdade não tem honra. É um cara que não tem convicção. O perdão, obviamente, é um gesto cristão, nobre. Se eu errei contigo e avaliei numa autocrítica que errei, olha, me perdoa, tchau, errei. Agora, não pode ser algo de oportunidade. Olha, me perdoa, mas me dá isso aqui. Ele é oportunista, né? Um vigarista. Então, ele voltou, depois foi cria do César Maia e disse, num certo momento, que o César Maia fez críticas muito duras, até dizendo que o César Maia tinha cometido crime. Enfim, ele vai e volta. Esse é o Eduardo Paes. Ele traiu o governador Cabral. E aí o próprio ex-governador, fala, né, que comemorações na Gávea Pequena, naquela cena que ficou famosa mundo afora, lá em Paris, do guardanapinho na cabeça, o Eduardo Paes estava lá se refastelando naquele regabofe lá em Paris, e agora humilha por conta de tudo que... porque o cara, se é homem de verdade, se é firme, ele tem que ser firme no momento bom e no momento ruim. Quando a casa caiu pro Cabral, se ele é homem de verdade, Eduardo Paes, ele tinha que estar homem, modo de expressão, né? Porque não estou fazendo aqui avaliação sobre a sexualidade dele, não, que é algo também muito contestado no meio da política. O Cabral de personagem. Eu conheço a história. Tá errado isso. Aqueles que trabalham no Palácio da Cidade, na prefeitura ali no Piranhão, sabem muito bem de uma fotografia famosa. Aqui na região do Porto, uma obra, uma inauguração, e aí tava lá a turma toda, né? Cabral, Pedro Paulo, Lula, Dilma, petralhada toda junta. E aí, mais recentemente, o Eduardo Paes teve
a disfarçatez de mandar editar a foto, cortar o Cabral da foto e reimprimir a foto sem o Cabral. Pelo amor de Deus. Então, tenha dignidade. Olha, eu fui aliado, o sujeito errou, tá no momento de baixa, cometeu erro, pagou pelo erro, mas eu não posso apagar a minha história. Eu tive do lado, sim, o erro foi dele, mas exalta as virtudes ao invés de exaltar os defeitos, né? Isso é coisa de gente sem caráter. Exalta as obras, né? Exato, as virtudes, o que ele fez. Olha, Estado, se ele errou nisso, mas ele fez aquilo, e aquilo que me levou a ser aliado dele. Exatamente. Então, se ele tem algo a dever, a pagar a justiça, quem quer que seja, que pague. Mas isso não apaga o que ele fez, o que me apoiou, a comunhão que teve num determinado momento da prefeitura com o governo do estado, que me permitiu realizar N questões. Então é coisa de moleque, é coisa de mau caráter, que essa é a verdadeira... você olha pra ele, você vê que ele é um cara que tenta enganar. Ele exacerba da fama do carioca de bonachão, de malandro, e cria uma figura caricata que, na verdade, não tem nada de enaltecer o Rio. A figura grotesca, caricata, da malandragem que Eduardo Paes faz, na verdade é uma crítica ao Rio de Janeiro. Aquilo ali é o chorume do Rio de Janeiro que ele tenta externar numa figura feia e grotesca. O Rio de Janeiro não é aquela figura patética que ele externa, tomando cachaça, metido a sambista, desajeitado, querendo se colocar como um carioca. Aquilo é mentira, o carioca não é aquilo. Então as pessoas precisam enxergar que o Eduardo Paes não tem amor. Algumas questões que precisam cair nessa eleição. Eduardo Paes não é apaixonado pelo Rio de Janeiro. Ele é apaixonado pelos seus projetos pessoais. Na verdade, o coração dele tem algumas paixões também, que, por exemplo, fazem com que o vice seja determinada figura. Ele não abre mão para o diálogo político por conta disso. Então, o coração dele é terra que ninguém conhece. Ou melhor, muitos conhecem. Mas o fato é que ele não ama o Rio de Janeiro, ele não tem apreço e carinho por essa cidade. E a outra mística é que Eduardo Paes é um bom gestor. Bom gestor é uma obra incompetente. Porque o tempo todo que o grupo dele está no poder e que ele está no poder, a cidade está entregue do jeito que está. Na época dos jogos, essa cidade trabalhou com 2 orçamentos. Imagina um prefeito em qualquer lugar do Brasil e do mundo trabalhar com orçamento dobrado. E ele entregou a cidade para o sucessor, para o Crivella, endividada, a cidade quebrada. Ele quebrou o Rio de Janeiro, está quebrando pela segunda vez.